Olá, viajantes! Bem-vindo ao nosso canal do YouTube Próximos Destinos. E hoje, como eu havia falado para vocês, nós vamos continuar com esse tema maravilhoso, com esse destino apaixonante que é a Itália. E para esse segundo episódio, eu trouxe aqui uma amiga, cliente, que nós já viajamos juntos e vamos viajar juntas de novo para a Itália, a Joseli. Joseli, se apresenta para o nosso pessoal. Olá, eu sou Joseli Lustosa, sou a mãe de Natália, a minha grande paixão, esposa de Rosiel, avó de um pet lindo, Tofinho, e sou empresária do ramo de vestuário e moda profissional. A minha empresa é Jalecos Lumière, que a gente trabalha justamente vestindo a autoestima dos profissionais. E um dos meus hobbies preferidos é viajar. Motivo pelo qual estou aqui, aceitei esse convite, estou lisonjeada de estar aqui conversando com a Eliana sobre esse grande hobby. Pois é, e aí aproveitando esse hobby, a gente estava falando sobre uma das nossas paixões, né? Que é a Itália. A Itália. A Joseli já foi uma vez para a Itália e está indo a segunda vez agora comigo, não é isso? É. Joseli, a primeira vez que tu esteve na Itália, a gente até conversou sobre isso, na última viagem, a gente estava falando, vamos para qual destino, esse, aquele outro. Falou, não, eu já fui para a Itália. Aí me surpreendeu quando eu falei assim, olha, Joseli, eu vou fazer Maranhenses na Itália, o circuito. Aí tu falou assim, não, mas eu vou. Falei, mas vai de novo? Eu vou de novo, porque já faz tempo. E eu falei assim, a Itália é sempre um lugar que a gente sempre deve voltar. Tem que revisitar. Né? É verdade. É apaixonante. É apaixonante. E o intervalo de tempo, Eliana, é muito grande. Quando a gente esteve a primeira vez, fizemos a primeira viagem juntas, eu e minha filha. A gente foi em 2016 e eu estava relembrando que a gente tem um quadrinho do Jubileu em 2015. Já estava a comemoração do Jubileu. Sim. E agora, quase 10 anos depois, a gente vai para a comemoração do Jubileu novamente, lá no Vaticano. E então a gente estava pensando assim, vamos fazer a costa italiana, porque a gente já conheceu a Itália e tal. Depois eu disse, não, é uma nova visão, é uma nova revisitação, porque são histórias totalmente diferentes. O que nós vivemos em 2016, com certeza não viveremos agora em 2025. Serão novas experiências. É um outro olhar. É um novo olhar. E a Itália sempre merece uma segunda visita. Sim. Uma terceira, uma quarta, uma quinta e lá vai. Aí, Joseli, eu queria hoje estar falando com o nosso público, com os nossos viajantes, sobre uma forma de viajar para a Itália que é o circuito, né? Que é uma forma que você gosta de viajar, que eu gosto de viajar, né? Então eu queria não só falar da Itália, mas das vantagens também. Lógico que tudo que tem vantagem tem um pouco da sua desvantagem e é importante eles saberem também, porque às vezes não se enquadra, olha, eu não gosto disso. Então a pessoa tem que saber como funciona até para poder dizer assim, não, é o tipo de viagem que eu gosto de fazer. É verdade. Assim, a questão do planejamento da viagem vai muito do perfil de cada pessoa. A pessoa tem que ter um perfil, tipo assim, de planejador. Eu sempre gostei de planejar as viagens, todas as viagens. Então, quando eu penso numa viagem, eu sempre penso os mínimos detalhes. Qual a desvantagem? Vou começar a falar da desvantagem de você estar no circuito. Tá. É porque você fica preso, para quem não tem uma visão mais esclarecida. Você ficar preso a horários, ficar restrito nos lugares. Você gosta de uma cidade, não pode ficar muito tempo, porque tem horários que têm que ser seguidos, tem roteiros a serem cumpridos. Então, se é um ponto a se apontar, se é uma questão a ser apontada de desvantagem, a gente poderia citar isso. Mas a vantagem, eu acho que é tão grande que esse ponto eu acho que fica até em segundo plano. Até porque se você não tem um horário, lembra que eles sempre falam isso do ônibus, o ônibus tem horário para parar por causa da segurança, eles não podem dirigir tanto tempo. O mesmo ônibus ele tem que ser trocado porque ele também não pode ficar tantos dias na estrada, o motorista também. Então isso, não as pessoas falam assim, é o horário, mas por trás tem toda uma organização. Isso. E que se você também não sai no horário, você deixa de ficar mais tempo naquela parada que você ficaria para almoçar, tempo livre para passear, para conhecer. Existem os porquês que justificam justamente os fins, o que se pretende alcançar, né? O grande benefício do circuito é você ter tua viagem toda planejada. E você simplesmente entrar tranquilo, com a tua malinha de mão, tua malinha tudo pronto, tranquilamente, sabendo
tudo que você que você pretende alcançar, o hotel, os passeios, você está tudo programado. E a flexibilidade, que embora seja circuito, você ainda tem uma flexibilidade durante o planejamento de você organizar e adequar a sua vontade nos roteiros com o que é possível ser feito dentro do itinerário. Eu achei assim, eu acho fantástico. Por exemplo, eu gosto sempre de estar... A gente tem um grupo, né? Inclusive, a gente vai sair em agosto, maranhenses na Itália. O ano passado a gente fez maranhenses em Lisboa, Madrid, Paris. E a gente fez isso, a gente colocou noites extras no final, né? Para justamente isso. Você foi uma das que quis ficar em Paris para aproveitar os 3 dias em Paris e conhecer Paris de uma forma mais intimista. Né? Foi a viagem que eu mais vivi intensamente, cada instante, em cada cidade que a gente chegava. Foi essa viagem que nós fizemos em novembro com a CVC. Foi incrível, simplesmente incrível. E tem as tardes livres que você, planejando de forma planejada, olhando, porque é muito isso, você compra às vezes um circuito, uma viagem, mas não é só porque ela está planejada, ela já está ali todo, que você não tem que ler o roteiro. Você precisa ler o roteiro para saber, nesse dia é livre, nesse dia acaba o passeio e eu fico no centro da cidade para conhecer mais o que eu vou fazer nesse dia. Isso é importante também, né? Eu tenho um grande comparativo da primeira viagem que nós fizemos para a Itália, que foi em 2016, e a que nós fizemos em novembro do ano passado, que foi para Paris, Lisboa. Em 2016, quando a gente se organizou para visitar a Itália, foi com uma empresa de turismo de fora de São Paulo. Nós não tivemos o acompanhamento do Brasil. Nós chegamos, isso aí pode ficar para o perrengue, mas nós chegamos em Milão. Tem sempre os perrengues, né? Nós chegamos em Milão e realmente o transporte, o translado não tinha esperado por nós, e a gente ficou lá a ver navios e teve que se virar e ir direto para o hotel. E assim, não tinha tanto entrosamento, assim, a gente sentiu falta justamente daquele cuidado ao longo da preparação da viagem. Foi uma viagem boa que a gente aproveitou bastante? Foi, porque visitamos a Itália, foi maravilhoso. Esse pequeno episódio, que foi muito chato no início, a gente abafou com o máximo que a gente pôde explorar da Itália e esquecer. Mas quando a gente planejou a viagem do ano passado, de novembro, e estamos agora planejando a de agosto, a diferença é muito grande. Porque as reuniões que nós tivemos, os preparativos, os cuidados, desde forma como preparar a mala, documento, a questão do dinheiro. Quando nós viajamos em 2016, nós levamos em espécie e levamos cartão de crédito. Nós não levamos o cartão de débito. E agora a gente conheceu o Wise, usamos o Wise e foi assim fantástico. Uma experiência muito legal, muita tranquilidade, muito cuidado assim ao longo de todo o percurso, de todo o processo, sem nenhum dissabor e tudo muito conversado, muito organizado. Foi uma experiência única. E aí quando que você coloca no circuito que você soma, por exemplo, essa nossa da Itália, a gente vai ter um dia extra no início, em Milão, e 2 no final, em Roma. Você, com certa antecedência, você já consegue... Não, olha, vai entrar no Coliseu? Não, não vai entrar no Coliseu. Então, no dia livre, eu quero entrar no Coliseu, porque eu quero fazer o passeio, eu quero ter essa experiência, que para mim é um dos passeios que todo mundo tem que fazer. Verdade. Quando nós estivemos na Itália, em 2016, nós não visitamos o Coliseu, porque nós ficamos pouquíssimo tempo em Roma, e nós optamos em não visitar o Coliseu e ficar um dia livre em Roma para dar uma explorada, para conhecer, comer a pizza com a mão e conhecer os bairrozinhos mais próximos. Então, foi uma experiência muito legal. Então, ficou devendo agora para a gente conhecer o Coliseu. Nós vamos. Nós vamos. Vamos entrar no Coliseu. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei no Coliseu, e até hoje, gente, eu fico extremamente emocionada. Não sei por quê. Não sei se eu vivi aquela época, dizem, né? Não sei. Os gladiadores. Mas eu fico extremamente emocionada. Me emocionou demais. Eu já entrei 2 vezes e eu sempre falo, não, toda vez que for para Roma eu quero entrar. Eu não sei qual é a ligação. Um dia ainda vou descobrir, mas tem a ligação.
Voltando para o nosso assunto sobre a questão de circuito e de circuito na Itália, eu acho que tem um ponto que eu queria perguntar para você se é a mesma opinião que a minha, porque na verdade eu te trouxe mais para falar, porque se deixarem eu falar eu vou embora. Sobre qual é a importância de você ter guias dentro de um circuito. Gente, faz toda a diferença. O guia, ele estuda a história da cidade, estuda cada detalhe de obras, de curiosidades, e que você, por mais que você leia e releia, você às vezes não encontra aquela característica que o guia que já está naquela habitualidade, conversando, estudando e se preparando para isso, traz para você. Além de ser o responsável por unir o grupo. Família, unir o grupo, tornar realmente uma família, porque a gente vai ficar um tempo lá convivendo, né, respeitando os limites uns dos outros, né, respeitando os horários, respeitando todos os detalhes que a gente tem que cumprir. E o guia, ele faz esse intermediário, ele intermeia essa ligação. Exatamente. Né? Ele é um facilitador no convívio, além de harmonizar, de distrair e de trazer cultura para a gente. Verdade. Olha que enquanto havia o deslocamento de uma cidade para outra, enquanto uns dormiam, outros escutavam, quer dizer, histórias fantásticas de curiosidade das cidades, dos fundadores, dos historiadores. Então, é assim, é de extrema importância. O guia está lá e ele dá aquela segurança para a gente, dá uma segurança, né? É uma pessoa que conhece, sabe as características, as peculiaridades de cada local, avisa, né? Quer dizer, é uma segurança para a gente. Nesse circuito que a gente fez, que foi maranhenses em Lisboa, Madrid e Paris, e ainda teve um pessoal que ainda deu um pulo em Londres, a gente tinha um guia, né? É um circuito da CVC chamado Brasileiros e a gente adaptou para maranhenses, e o guia foi maravilhoso da Special Tour, que foi o Vitor. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu digo assim, o guia ele também faz a diferença, porque se você não tem um guia que seja legal, que respeite também, porque, imagina, ele está cuidando de muita gente. Tem gente que atrasa, tem gente que esquece documento, tem gente que se perde, que teve perrengue, a gente tem que ir atrás, mas faz parte, porque ele também, se for uma pessoa de mau humor, ou uma pessoa que não se importe, ou que não oriente, a forma de falar, né, já cria um clima diferente. Então, para a gente é essencial. Agora, os guias locais também, para mim, são perfeitos. Eu não consigo ir numa cidade, e olha que às vezes quando eu já viajei sozinha para o leste europeu, eu digo que eu nunca viajo sozinha, eu viajo comigo mesma. Eu fiz a do leste europeu comigo mesma, através de um circuito também, da Special Tour, guia maravilhoso, o José é o nome dele, o José Ângelo. Tão bom que você não esqueceu o nome. Que nem o do Vitor mesmo, porque todos os guias a gente não esquece o nome. Se são bons, eles marcam, exatamente. Eles marcam. E aí tinham os guias locais. E aí você chegar num lugar e falar assim, eu estou olhando o que isso aqui conta da história. E eu lembro que tinha uma guia brasileira, a de Berlim, que também foi outra coisa que me deixou emocionada. Porque ela fez o passeio pelo bairro judaico e ali contou toda a história do Holocausto, do que aconteceu. Aquilo ali. E tem umas pedras lá no bairro de ouro que são pregadas no chão e ela falou assim, olha, aqui é chamada de pedra do atropeço. Para que a gente nunca esqueça da história, para que ela nunca se repita. E assim, se eu estivesse sozinha, eu poderia ter olhado, mas eu não saberia qual era o significado. Com certeza. Né? Então, eu acho assim, você pensa assim, não, tem um valor, mas é um valor agregado que vai te trazer uma riqueza numa viagem. Ressignifica, né? Ressignifica. Por isso que eu sou apaixonada por circuito. É pela questão da segurança, mas também pela questão da qualidade de você ter pessoas que estão ali cuidando de você, assistindo você, e dos guias locais que estão te mostrando a história. Eu acho isso, para mim, um dos pontos mais positivos de uma viagem em grupo, né? De um circuito.
Joseli, tem uma outra coisa também que eu estava querendo falar com você sobre essa questão das vantagens de uma viagem internacional em grupo. Porque a gente está falando, tem vantagens, tem desvantagens, sim, tem perrengues, né? Porque você está com um grupo de várias pessoas, cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Tem gente que quer ficar mais em um tempo, tem gente que quer ficar menos tempo naquela cidade. Isso é uma desvantagem, né? Nessa questão de você estar convivendo com muitas pessoas, por esse sentido de você, às vezes, ter que falar assim, não, moça, aqui eu queria ficar mais tempo e eu não posso. Olha, depende muito do ponto de vista. Eu costumo pensar assim, que em tudo você tem um aprendizado. Eu gosto muito de viagem em grupo, de conviver em grupo, porque o grupo ele te traz um aprendizado até para você mesmo. Você ter mais resiliência, mais paciência, entender o outro, tentar respeitar os limites e você se exercitar. E eu gosto muito da questão do grupo, dessa familiaridade de você estar viajando junto, conversando, traz aquela ideia de uma autoproteção, como se um estivesse protegendo o outro, segurando na tua mão. É como se todos estivessem viajando de mãos dadas. Olha, nós vamos viver isso junto, vamos compartilhar isso junto. Então, trouxe para mim assim, uma tranquilidade, uma serenidade de saber que eu não estava indo sozinho viver meu sonho, mas que tinha tantos sonhos ali a serem compartilhados e cada um com motivo. Verdade. Cada um com motivo, eu lembro com uma verdade. Eu acho que teve, não sei quem foi do nosso grupo que chegou e assim, estava chorando porque falou assim, não estou acreditando que eu estou aqui. E você olhar e sentir que aquela pessoa se emociona naquele lugar, né? E isso é importante. E aí a questão da qualidade de você estar com pessoas. As pessoas, elas têm muita discriminação achando que circuito, que viagem em grupo é para pessoas idosas. E eu estou tentando quebrar isso, de mostrar assim, gente, não é. Não é. É mãe e filha que podem viajar, são amigas de qualquer idade. Isso. Então, o nosso grupo, por exemplo, ano passado, tinham pessoas de 35 anos a 80 anos. E todas amaram. Tinha de 27, minha filha de 27. Natália, verdade, Natália. 27. Verdade. Tinha, assim, eu tive um grupo anterior, tinha uma mãe com uma filha e a mãe de 12 anos, e foi a que mais se divertiu quando chegou em Londres. Foi a de 12 anos. Eu falei assim, gente, foi a viagem para ela. Perfeita. Porque é isso, não tem idade, não é. Não tem idade. É justamente isso, é uma viagem em grupo, é para quem gosta de viajar em grupo, para quem gosta de se divertir. Senta todo mundo na hora do almoço num restaurante, quem vai para um, vai para outro. Quem vai para a noite, vai. Quem vai para a noite, vai beber o shopping. E isso que é legal de você estar viajando. Você compartilhar. O bom da viagem assim é você aproveitar o momento para compartilhar com as pessoas. Você tá mais junto, conversando, não tanto só em telas, mas tá junto, escutando a experiência do outro, conhecendo. Nossa, a gente fez nessa viagem de novembro, a gente fez um percurso com os grupos isolados, que a gente se deslocou até a torre, e a gente conversando no carro e eu escutando os motivos, os porquês das pessoas que estavam viajando conosco. Eu disse, nossa, eu tenho um motivo, fulana tem outro motivo, cada um tem uma verdade que está trazendo, está somando com a minha verdade e está só ressignificando e fazendo valer a pena cada instante que a gente está vivendo aqui. Verdade. Então, isso é assim, fundamental, é muito rico, muito rico. E até falando para as pessoas que estão ouvindo a gente, e às vezes pensam assim, mas eu não tenho com quem ir. Não existe isso, gente. Vá consigo mesma, né? Vá consigo mesma, porque assim, você te buscam no aeroporto, te levam para o hotel e a partir dali tu conhece um grupo de pessoas que vão viajar contigo naquele roteiro que tu escolheu, com guias locais, e você só vai dormir consigo mesma no quarto, seu quarto, mas o resto do dia você vai passar com compartilhando, outras. convivendo. Você está compartilhando, você está conhecendo outras pessoas, você vai estar tendo experiências conjuntas, então você não viaja falando assim, eu não vou ter... Não, ao contrário. Eu acho também circuitos
perfeitos para justamente esse tipo de pessoas. E isso ainda desperta mais uma questão, a solidariedade e a proteção que vem junto. Nós encontramos nessa última viagem umas senhorinhas viajando sozinha, e eram de outros grupos que se uniram ao nosso grupo. Verdade. E era um cuidado. Fulana está perto, e era acompanhando e tirando foto. E no nosso grupo mesmo teve uma senhora, uma querida, que a companheira não pôde ir, ela viajou só. E assim, o nosso grupo todo preocupado com ela, e tirando foto, e cuidando, e acompanhando. Então, assim, gera uma proteção e um cuidado, né? E uma solidariedade, né? A pessoa não fica só. Eu lembrei daquela senhora também, que ela ia viajar, eram brasileiros, porque esse circuito, gente, da CVC, que é chamado Brasileiros, a empresa fornecedora é a Special Tour, e esse circuito é brasileiros. Então, ele só tem brasileiros, né? Ele não tem outras pessoas de outros países. Pode ser, mas que tenha alguém, mas aí mora aqui no Brasil e comprou aqui no Brasil para viajar. E aí eu lembro de uma senhora que ela chegou lá, eu esqueci o nome dela, e ela, infelizmente, a amiga dela, na hora do embarque, não pôde, porque a mãe foi internada, e ela viajou sozinha, a gente encontrou com ela em Madrid. Dona Jane, eu acho que é do Rio de Janeiro, uma carioca. E ela era comissária, e a gente olhava assim e falava assim, mas gente, como que ela está viajando sozinha? Sozinha, impressionante, fiquei admirada. E ela fazia amizade, quando viu, ela já estava inserida no nosso grupo, e já estava viajando com a gente. É verdade. E isso que é legal. Eu acho que é isso que eu queria mostrar para as pessoas, né? O meu intuito nesse episódio é mostrar para as pessoas, não o meu lado como agente de viagem, mas como passageira. E aí eu falei assim, não, eu tenho que dar credibilidade, e para eu poder dar credibilidade nessa fala, eu quero trazer alguém que já foi para a Itália, viajando em circuito. Sim. Que já foi para outros países viajando para o circuito, e que vai voltar agora viajando no circuito. Sim, ansiosa já. Ansiosa. E aí vamos falar um pouquinho da Itália agora. Para ti, qual foi a cidade da Itália que mais te chamou a atenção? Nossa, eu sou apaixonada pela Itália. E assim, um sonho de criança, eu sempre vou falar Veneza, porque quando eu era adolescente e começava a sonhar, eu já pensava em Veneza, já pensava em andar de gôndola. Parecia ser uma coisa tão distante, mas é que eu queria trazer para a realidade. E quando eu viajei em 2016, foi a primeira viagem com a minha filha, que a gente sempre viajava em família, nós três. Mas a gente nunca viajou, tinha viajado nós duas. E assim, a coisa mais impressionante, nossa chegada foi em Milão, foi na semana do meu aniversário, e exatamente no dia do meu aniversário eu estava andando, fazendo aquele passeio noturno em Veneza. Nossa. Que foi assim, a gente andando de barco, assim, meu Deus, hoje é 13 de março, meu aniversário. E eu estou aqui realizando um sonho de adolescência. Foi assim tão impactante que cada vez que me perguntarem qual a viagem para mim mais impactante, eu sempre vou me lembrar de Veneza, porque foi ali um sonho concretizado. Os livros nos transportam nos nossos sonhos, né, das nossas viagens. Sim. Mas eu costumo dizer assim, que quando a gente viaja, a gente está realmente pisando em solo e realizando os nossos sonhos. Foi a coisa assim, mais linda que eu já vivi. Sim. Não, desculpa. Não. Foi a coisa mais linda que eu já vivi. E assim, seguindo Veneza, tem outras cidades na Itália que eu fiquei muito apaixonada. Milão, capital da moda e do design, que eu sou apaixonada. E agora, assim, por estar nessa área da moda, empresária, mesmo trabalhando com moda profissional, eu me preocupo muito com a questão moda, eu gosto demais. E respirar o ar de Milão, meu Deus do céu. A gente já tem que procurar alguns lugares para fazer as visitas no nosso dia livre, viu? Isso, com certeza. E outra cidade linda, Verona, nossa, que tem toda aquela história romancista de Shakespeare, Romeu e Julieta. Pegou no pé de Julieta para dar sorte? Sim, vou pegar de novo, não sei direito. A cartinha. E pretendo entrar e conhecer as secretárias da Julieta, que respondem às cartas que são deixadas no pátio, né? É um livro ou é um filme? É um filme, Cartas para Julieta, que inspirou e que mostrou a casa
casa de Julieta. Sim. E nomeou as secretárias de Julieta que respondem. Quando a gente esteve em Verona, eu fiquei muito presa ali naquela região do pátio, conhecendo. Porque você fica impactada, né? Você impactada, chega, você não... que eu não subi e fui conhecer as secretárias. Agora é um motivo também para conhecer as secretárias de Julieta. Voltar em Verona para isso. E uma curiosidade que eu já pesquisei é que essas secretárias que respondem as cartas das pessoas que deixam, que as pessoas, né, vão, colocam os cadeadinhos, escrevem cartas, e as secretárias são simplesmente pessoas voluntárias que vão lá responder as cartas para as pessoas que deixam, para os turistas, né? Eu achei muito legal. Olha, na vez que eu fui, eu só fui uma vez, na segunda eu não passei por lá. Eu vou escrever uma carta. Eu também vou escrever. Porque você chega lá na hora e fala, escreve uma carta. Aí você escreve, você não sabe nem o que você escreve. Eu vou escrever antes, porque eu já vou levar dica, quem for já leva a sua carta. Já leva a carta e só coloca. A carta escrita e já coloca para não ser pega de surpresa. Ótima ideia, gostei da dica. Vamos fazer a nossa cartinha. Da dica. Vamos fazer a nossa cartinha. Florença também é apaixonante, né? Florença, sim. Florença, a gente deu uma explorada legal, assim, mais caminhando, né? Sim. Na praça, vendo a catedral. Mas eu já andei pesquisando, assim, uma coisa que eu quero viver em Florença é justamente participar assistir a uma ópera. Assistir a um espetáculo em Florença. Aí eu já estava vendo alguns espetáculos, os Três Tenores, Sole Mio. Quando a gente estiver lá, a gente já pode pesquisar, né? Para saber se vai ter. Já andei dando uma olhada, Sole Mio, tem os Três Tenores. A gente pode passar porque pro pessoal. A gente viveu na viagem passada, cada cidade, em Portugal, em Espanha. A gente fez uma experiência dava um diferente. mergulho na cultura, né? Dava um mergulho na cultura. E aí Florença, que respira arte também, e muita cultura, muita ópera. Eu quero dar uma mergulhada bacana. Super top. A gente vai ter também um dia livre lá. A gente está até combinando, vamos ver. Parece que tem um passeio a Pisa, mas também a gente pode ver um passeio para fazer de mobilete, aquelas mobiletes. Nas vinícolas, alguma coisa assim. Vamos ver se a gente consegue fazer da ideia. Uma experiência diferente, né? Gostei da ideia. E olha só, é engraçado que tu fizeste praticamente o mesmo circuito. Sim. E eu também já fiz esse circuito, porque o circuito que eu fiz, eu fui em 2013, depois eu fui em 2016, estou indo agora. Em 2013 eu fiz esse básico, Milão, Verona, Veneza, Perugia e Roma. Eu não passei por Florença, da primeira vez. Não, minto. Aí terminou em Roma e aí nós fomos de trem para Florença. No final, foi que nem a gente fez agora que a gente foi para Lourdes, umas pessoas foram para Londres, eu fui para Florença, eu não fui pelo circuito. Da segunda vez que eu fui, eu não fui, já foi um outro significado. E aí faltou isso em Florença, de visitar a vinícola, alguma vinícola se der para visitar, ter essa experiência mais da questão da região da Toscana, né? Verdade. E a grande vantagem que eu vi justamente nesse planejamento da viagem é essa possibilidade de você sentar com a pessoa que está planejando e ver exatamente, estudar todo o passo, todo o processo da viagem, ver como é que você pode encaixar as tuas ideias, as tuas vontades, as tuas aptidões com o roteiro. Você adequar o roteiro para que aquela viagem se torne única para você e não uma viagem de começo, meio e fim, meio e fim, seguindo o rumo e vou seguindo o trem. Não, você pode adequar ao seu gosto, à sua vontade, ao seu estilo. E aí, amiga, para deixar os nossos viajantes com vontade de ir com a gente, né? Porque eu tenho certeza que essa viagem vai ser maravilhosa. Eu vou te fazer algumas perguntas para já saber se tu já tá por dentro. Porque, gente, é muito engraçado. A gente faz várias reuniões, a gente programa, mas sempre tem pessoas que falam assim, mas a gente vai hoje para onde mesmo? É verdade. E aí sempre tem que ter uma pessoa aqui para dizer, não, nós vamos para tal lugar e tudo. Com roteiro tudo certinho. Quando que vai ser a nossa viagem? 28 de agosto de 2025. Olha! Ansiosa! Nós vamos sair de Fortaleza e aí a gente chega em Milão dia 29 e a gente fica até dia 8. Até 8 de setembro. Muito bem. Dona Josélie, quais são as cidades que nós vamos conhecer? Milão, Veneza, Verona, Florença. Vamos passar San Germiniano. Sim.
Pádua e finaliza em Roma. Roma. Finaliza em Roma. Em Roma. E eu vou contar um grande momento, né, do jubileu. Verdade, isso é super importante. Um grande momento. Nós vamos ter uma visita no Vaticano, já com ingressos, com uma visita guiada com uma guia. Eu acho que para quem é católico, vai ser um grande significativo. Muito. Verdade. Muito. Eu estou ansiosa por esse dia. E eu vou te contar uma surpresinha que talvez você não saiba, mas vai ter um passeio extra, nós estamos organizando para a gente ir lá na Ilha de Capri conhecer, fazer um bate e volta. A Costa Amalfitana é maravilhosa. Que se e dê só tudo o fato certo. de você já ir conhecer um pedacinho já só. É uma Não vai dar maravilha. tempo da gente conhecer ela inteira, mas eu tô querendo ver se a gente faz esse passeio mas você de dá uma bate e volta. espiadinha na Ilha Pra dar uma de espiadinha Capri. para poder todo mundo falar assim, não, a gente tem que voltar na Itália. Tem que voltar para fazer toda a Costa Amalfitana. É isso mesmo. Nós vamos ter noites de dias livres, a gente já falou, no início em Milão, 2 dias livres no final de Roma, que a gente está fazendo essa programação. Então, gente, vai ser uma viagem maravilhosa. Vai ser incrível. Fica aqui o nosso convite para vocês viajarem com a gente nesse circuito, nesses maranhenses na Itália. Vão vir outros maranhenses por aí que a gente está planejando. A gente estava conversando antes aqui, né? Turquia, Egito, não vão para... Vai ter, se Deus quiser, a gente vai anunciar aí qual é o destino para 2026. Para vocês também começarem a viajar com a gente e ver como é maravilhoso esse tipo de viagem, que ela, tenho certeza que é feita para todo mundo. Com certeza. É feita do seu jeitinho, como você espera e sonha. Tem que participar. Josélia, a gente sempre termina o nosso podcast com bate-bola de algumas perguntas. Eu já até sei qual é Eu vou começar a mudar essas perguntas, porque a gente vai conversando e eu já vou sabendo qual é a resposta. Mas vamos lá. Qual foi a viagem mais inesquecível que você já fez? A mais inesquecível foi, como eu falei no início, a de 2016, porque tiveram vários significados para mim. Foi a realização de um sonho, conhecer a cidade de Veneza. Foi a primeira viagem junto com a minha filha. E eu estava vivendo assim, um momento muito único na minha vida, que eu tinha descoberto um câncer, né? Logo em 2015. Graças a Deus foi uma coisa bem rápida, nada agressivo, mas eu estava vivendo aquela transição do medo, da insegurança, e a viagem chegou para me dar um bálsamo, né? Um bálsamo para a vida. Então, ela sempre será inesquecível. Viajar é tão bom, né? Nossa. Viagem, gente. Você porque... É a troca de roupa da alma, né? Verdade, verdade. Ai. O que não pode faltar na sua bagagem? Nossa, a bolsinha de medicamento. A nossa bolsa de medicamento, meu Deus, não pode faltar. A gente bota medicamento até do que nunca nem consumiu, mas só de pensar na expectativa de alguém precisar no grupo e não ter farmácia, aí a gente vai planejando, se alguém precisar de uma medicação tal. Então, a gente planeja até essa questão da medicação. A gente tem a nossa farmacinha e não pode faltar, de jeito nenhum. E tanto é verdade que eu também tenho a minha, eu sempre levo, mas dessa última vez eu não levei o Salompas. E eu não agora eu estou tentando me recordar o que foi. Foi alguém teve uma torção na coluna. Foi você. Fui eu. E o Josiel tinha o Salompas. Tinha o Salompas e me emprestou. Exatamente. E me emprestou. Então, assim, até nisso, viajar em grupo é bom. Exatamente. Porque se ajuda. Às vezes você faz uma farmacinha, eu só vou levar o que eu consumo, o que eu uso habitualmente. No entanto, quando a gente gosta de organizar a nossa farmacinha, a gente pensa assim, naquelas medicações bem básicas e que podem servir também para as outras pessoas que estão convivendo com a gente. Pensar também no grupo, né? Verdade. Qual foi o destino que te surpreendeu positivamente? Inesquecível foi Veneza. Mas qual é aquele destino que tu não esperava tudo e ele te entregou tudo? Tu não esperava nada e ele te entregou tudo, na verdade, corrigindo. Gente... Pode ser nacional também, tá? Sim. Mas o que me surpreendeu muito, Paris, né? Paris sempre foi uma cidade que eu sempre quis conhecer.
Mas, assim, você ouve falar muito, é uma cidade suja, é uma cidade assim, é uma cidade de gente mal educada, é uma cidade assim, essa. Gente, me surpreendeu de uma maneira incrível, assim, você caminhar, a gente foi em muito pubs, a gente visitou pubs, a gente visitou museus, a gente conviveu bastante, assim, com a cultura lá de Paris. E assim, eu saí com a melhor impressão possível, as melhores. Não, eu sempre falei, assim, eu vivi Paris assim como nunca tinha vivido antes. O pouco tempo que a gente viveu lá, a gente viveu intensamente. A gente teve amigas que estavam quase 30 dias e que saíram com impressões negativas. E nós, o pouco tempo que nós vivemos em Paris, vivemos tão intensamente que... E que nem foi tão pouco tempo, que a gente acrescentou 3 noites no roteiro. A gente ficou o quê? 5 ou 6 noites em Paris. Eu saí mais apaixonada por Paris, querendo voltar logo também. Amém. Vamos voltar. Prefere uma viagem planejada ou aquela viagem no improviso? Totalmente planejada. Totalmente, totalmente. Isso, gente, é uma dica que vocês vão ver, eu acho que a maioria das pessoas que vão ver aqui, porque faz toda a diferença. Muita diferença, muita diferença. Toda a diferença. Qual é o destino dos sonhos? Grécia. Vamos, Grécia. Vamos. Vai ser realizado, Grécia. A gente vai ser realizado com a CVC. Então, a gente vai organizar, se planejar para fazer e realizar esse sonho. Fazer. Joseli, muito obrigada mesmo. Nossa, foi uma alegria estar aqui com você. Obrigada por ter falando esse apoio. Sobre coisas tão maravilhosas. E por me ajudar, por contribuir, por vir, por disponibilidade de vir conversar comigo mesmo nesse projeto novo. De estar aqui. Que bom. Muito obrigada. Amei. Fiquem ligados para o próximo Destinos. Tchau. Tchau.